Então, o tema hoje é sobre aconselhamento genético, um aliado à reprodução humana assistida. Eu sou a professora Leide Almeida Prachedes e dou aula no Centro Universitário São Camilo, Faculdade Campos Elíseos, Exon Cursos de Orientações, e também atendo como geneticista na USP, no Genoma, e no Promove da São Camilo. Reprodução humana assistida nada mais é do que um conjunto de procedimentos clínicos que envolve, então, os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os oócitos. E o intuito é viabilizar uma gestação. Normalmente, quem procura reprodução humana assistida são casais tidos como casais inférteis, ou seja, o que é um casal infértil? É aquele que está há um ano procurando tentar ter filhos, e através aí normalmente aí tendo uma vida sexual ativa e sem nenhum método de prevenção, e não consegue já há um ano naturalmente a gestação desejada. Então eles vão procurar aí o Centro de Reprodução Humana Assistida. Segundo a resolução 2294 de 2021, o número de pré-embriões que podem ser gerados aí em laboratórios não deve ultrapassar 8. E o casal, os pais, né, os futuros pais, eles têm que definir, antes de começar todo o procedimento, o que eles vão fazer com os pré-embriões, quantos eles vão realmente implantar, quantos eles vão congelar, e se vão ou não doar o restante para as pesquisa, células-tronco para tratamento e até mesmo para casais que não conseguem engravidar por conta própria. A parte de baixo onde está ocultada. As mulheres até 37 anos podem ser inseridos até 2 pré-embriões. Acima de 37 anos, 3 pré-embriões. Não pode haver, no caso aí, intenção de selecionar o sexo só pelo sexo, e nem características gerais só pela característica, por exemplo, ser mais alta, ser mais baixa e etc. A única exceção é para selecionar evitando doenças genéticas. Isso sim dá para a gente fazer e é permitida a seleção de pré-embriões que tenham algum tipo de comprometimento genético, que é o que nós vamos dar ênfase aqui hoje. Começando, o primeiro tipo de fertilização aqui, não vou falar nem que nessa primeira etapa nem é uma fertilização in vitro ainda, seria a primeira etapa quando o casal infértil vai procurar e não encontra nada de tão grave, nem no homem, nem na mulher. O médico solicita, a princípio, o que nós chamamos de coito programado. O que seria o coito programado? Se não encontra nenhum tipo de dano, nem no homem, nem na mulher, o médico vai verificar todo o período fértil da mulher e vai solicitar que essa mulher tenha esse calendário aqui que a gente chama de programação, e no período fértil ela tem uma vida sexual mais intensa, né, o casal tem uma vida sexual mais intensa do que o normal. Se caso for verificado, o médico verificar que ela não produz quantidade ideal de oócitos por mês, pode promover uma ocitação induzida, ou seja, promover um desenvolvimento dos gametas de forma induzida, que pode ser por medicamentos orais ou injetáveis. Então, aqui a indução ovariana seria por medicamentos orais ou injetáveis, e aí, de acordo com cada caso, o médico vai verificar o que é o melhor, e esses medicamentos vão fazer com que os gametas que já estão lá no ovário se desenvolvam, cresçam e amadureçam. Os folículos vão crescer, desenvolver, amadurecer e liberar o gameta feminino, que seria o oócito. Isso tem todo, né, lógico, um acompanhamento médico, uma pesquisa para verificar como que está aqui esta indução ovariana. Isso pode ser feito tanto para o coito programado, quanto para a próxima etapa que nós vamos ver a seguir.
Uma outra etapa, então, quando existe algum tipo de comprometimento um pouco mais específico, é a fertilização in vitro, que é o mais comum. Então, coleta-se os oócitos após a ovulação induzida, após toda essa técnica de indução ovariana, dá para se coletar os oócitos que estão aqui dentro do ovário, amadurecidos, e coloca-se em uma plaquinha com meio de cultura ideal, temperatura ideal, e pega o ejaculado do pai e dá um banho, literalmente, de ejaculado, promovendo aqui a fertilização espontânea destes oócitos que foram colocados junto com os espermatozoides nessa placa. Por isso é chamado fertilização in vitro. Em casos onde o espermatozoide não tem aí grandes quantidades de espermatozoide, ou os espermatozoides têm aí várias alterações, não são todos que estão aí perfeitos, tem como a gente inserir direto dentro do óvulo um espermatozoide mais perfeito, mais ágil. E a gente chama este processo de injeção intracitoplasmática de espermatozoide, como eu vou mostrar para vocês no vídeo. Então, coleta-se um espermatozoide com a microseringa e injeta literalmente dentro do ócito. Então, esse procedimento é o que nós chamamos de injeção intracitoplasmática espermatozoide. É realizado esse processo quando não temos aí uma quantidade muito grande de espermatozoides bons e viáveis. E aí depois, a próxima etapa é deixar o desenvolvimento embrionário, formando aqui o óvulo, o zigoto, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 6 blastômeros, até o estágio de mórula, e outra etapa seguinte é o blastocisto. Até essa etapa é o que nós realizamos em laboratório. Aí, nesta etapa de blastocisto, é que é escolhido o melhor pré-embrião, inserido no útero da mãe. Esse blastocisto possui uma parte que nós chamamos de massa celular interna, que vai dar origem ao embrião propriamente dita, e umas células que ficam em volta aqui, que nós chamamos de trofectoderma, que é o que vai dar origem aos anexos embrionários. Daqui a pouco eu vou falar sobre estas partes novamente. Nós temos vários fatores genéticos que levam ao casal ser considerado infértil, tá? Tanto masculino quanto feminino. Uma das causas é aqui suspeita de algumas doenças genéticas. E aí tem muitas doenças genéticas que levam à baixa fertilização ou mesmo à infertilidade. Outro sinal que a gente pensa aí em fatores genéticos é abortamento recorrente, ou seja, abortos. O casal teve 2, 3, 4 abortos. Isso está diretamente ligado a erros, principalmente de cromossomos. E, em muitos casos, pode ser que o casal já tenha tido mesmo, né? Não só os abortos recorrentes, como já tenha tido filhos com alguns tipos de comprometimentos cromossômicos, cromossomos a mais, a menos, ou pedaços a mais ou a menos. Alguns casais já tentaram, às vezes, até mesmo o próprio implantação, ou seja, o processo de reprodução humana assistido e não conseguiu. Então, a gente chama aqui de falhas repetidas de implantação, onde já tentou o modo de fertilização in vitro assistido mais de 3 vezes e não teve aí sucesso. Falência ovariana. A falência ovariana feminina, antes dos 30 anos de idade, ou seja, a mulher que entra na menopausa antes dos 30 anos de idade por causa de falência ovariana, está diretamente relacionado aqui a uma síndrome que a gente chama de síndrome do cromossomo X frágil. Quando as mulheres têm uma pré-mutação, né, ela faz com que ela tenha essa falência ovariana precocemente.
Azospermia seria a ausência de espermatozoides. Ausência de espermatozoides no ejaculado, sem uma causa de obstrução. Então, não é porque o espermatozoide não está conseguindo sair, mas ele não está sendo produzido. Isso tem a ver também com algumas síndromes genéticas, como aí Klinefelter. Quantidade de espermatozoide abaixo do ideal, ou seja, abaixo de 5 milhões. Aí, neste caso, no ejaculado, né? Neste caso, também tem várias síndromes genéticas que estão relacionadas à baixa produção de espermatozoides. E tem também várias alterações do cromossomo Y que leva aqui à infertilidade ou baixa fertilidade nos homens. E tem também uma doença genética que é bem comum em caucasoides, indivíduos brancos, né? Que a frequência populacional é 1 para 2.000, é de fibrose cística. E na fibrose cística, os pacientes que têm fibrose cística, além de ter vários comprometimentos respiratórios, também têm baixa taxa de fertilidade. Então, às vezes, pode ser que a pessoa tenha aí algum gene defeituoso nessa parte de fibrose cística que justifique a sua baixa fertilização, ou seja, a infertilidade. E um exame que é sempre requisitado em caso de casais inférteis é o cariótipo, para verificar se tem alterações cromossômicas balanceadas neste casal, que podem estar aí prejudicando aí a formação de embriões e futuros filhos, né? Que às vezes o casal tem algum erro equilibrado e ao passar, ou seja, ao formar os gametas, passa de forma desequilibrada, gerando aí alterações, e aí pode ser filhos com doenças genéticas, cromossopatias, ou até mesmo nem chega a nascer, né? E a gente entra nos abortos recorrentes. Aconselhamento genético em si é quando exatamente nós detectamos algum tipo de doença ou síndrome que tem aí uma explicação genética e o casal precisa entender todo esse processo para poder saber e tomar as suas decisões. Então, o geneticista em si tenta esclarecer o que é que está tendo de comprometimento genético nesta família, ou nesses gametas, no caso da fertilização in vitro, ou nos futuros filhos, né, nos pré-embriões, vai oferecer um cálculo de risco, por exemplo, se já houver casos na família, o risco de repetir, avaliar aí todas as opções que pode diminuir esses riscos e promover aí toda uma parte de bem-estar, minimizar danos, por exemplo, um aborto é muito traumático para um casal, ainda mais aqueles que estão ansiosos por ter um filho. Então, se a gente consegue diminuir o número de abortos espontâneos e favorecer o número de gravidezes com bebês saudáveis, a gente acaba melhorando essa qualidade de vida e aumentando aí toda essa parte de bem-estar, não só dos pais, quanto também, lógico, da criança. Portanto, a abordagem genética em casais inférteis é fundamental. E esses casais inférteis é que procuram essas clínicas de fertilização in vitro. Nos homens, tanto em homens quanto em mulheres, quando existe qualquer tipo aí de alteração que nos indica, que são aquelas que eu falei algumas agora nos slides anteriores, que indica qualquer tipo de influência genética, a gente orienta que passe por aconselhamento genético. E aí a primeira etapa, como eu falei para vocês, é a análise cromossômica, ou seja, fazer um cariótipo e verificar se tem ou não erros nos cromossomos. Se o resultado for positivo, em homens, o mais comum é a síndrome de Klinefelter, aquela que causa azospermia, que é a ausência de espermatozoides no ejaculado. Mas tem outras também alterações que, como eu já falei para vocês no slide anterior, que o homem pode ter erros equilibrados, né, sem ter manifestar no seu dia a dia nada, mas que aumente o número de gametas errados e aumente a quantidade de abortos. Já nas mulheres também pode ter esses erros que
Se ela apresentar de modo equilibrado, balanceado, não causa nada no dia a dia dela, aparentemente, mas gera aí com a frequência aumentada gametas com erros que podem aumentar o número de abortos e até mesmo o nascimento de crianças com síndromes cromossômicas, por exemplo. E nas mulheres também, uma outra alteração que leva a mulher a ser infértil ou diminuir muito a sua fertilidade é a síndrome de Turner, tá? Que é a ausência de um cromossomo sexual. Então, são mulheres 45X. Agora, se os resultados da análise cromossômica for negativo, ou seja, sem alterações genéticas, aí nós podemos passar para a próxima etapa, que é uma análise molecular. Em homens, a análise molecular é realizada observando, fazendo uma triagem no cromossomo Y, para ver se tem microdeleções relacionadas aí à diminuição da formação de espermatozoides, ou até mesmo aquela síndrome que eu falei para vocês, que é a fibrose cística, que também leva à infertilidade e diminuição da quantidade de espermatozoides. E se for nas mulheres, nós analisamos DNA, a parte molecular, para verificar aquela alteração que leva à síndrome que a gente chama de cromossomo X frágil, que a mulher tendo uma pré-mutação, ela acaba entrando na menopausa precoce, né, a falência ovariana antes dos 30 anos, e o gene comprometido é o FMR1. Outra coisa que também está relacionado a abortos recorrentes de causa feminina é a trombose. Então, nós temos aqui alguns genes, como trombofilia fator 2 e o fator do gene 5, MTHFR, que está relacionado à trombose e que aumenta a incidência de abortos repetitivos nas mulheres, que têm alterações nesses genes. E outras síndromes que levam, por exemplo, que nós chamamos de infertilidade causada aí por outras mutações genéticas ou até mesmo intersexo. Tá? Indivíduos que têm aí produção aumentada, são mulheres que produzem em quantidades aumentadas de testosterona e outros tipos de alterações que podem levar à infertilidade. Tendo alguma desconfiança de erro genético ou história na família de doenças genéticas, nós podemos fazer uma biópsia, que eles chamam de embrionária, na verdade é no pré-embrião. Dá para se fazer essa biópsia no estágio ainda de mórula, onde tem 4 a 8 a 12 aqui blastômeros, onde nós temos aqui no terceiro dia esse conjunto de blastômeros, de 4 a 8, e é retirado um único blastômero, ou no máximo 2, porque o número que nós temos aqui no total é muito pequeno, então dá para tirar 1 ou 2 e fazer depois análise genética, como eu vou mostrar para frente para vocês. Agora, o mais utilizado mesmo acaba sendo analisar a partir do 5º dia, onde nós temos o blastocisto, e aí sim nós conseguimos tirar aí até 5 células sem prejudicar o desenvolvimento do pré-embrião, como eu vou mostrar aqui para vocês. Opa! Não veio? Só um minutinho, deixa eu ver por que não quer ir o filminho. Agora vai. Tem que ficar nesse, só um minutinho, vai ter que ficar por aqui mesmo. Deixa eu só aumentar. Mas acho que vai dar para ver. Então, aqui com a microseringa, tá? Retira aproximadamente 5 células daquela região em volta que dá origem aos anexos embrionários, trofoectoderma.
E esse pedacinho que foi retirado é que é utilizado para análise genética. Portanto, pode-se tirar 1 ou 2 blastômeros se tiver no estágio de mórula, ou retirar 5 se tiver nesse estágio do 5º dia, onde nós temos mais de 120. Agora está aqui, mais de 120 células, tá? Vou pôr aqui de novo, que eu acho que aqui fica melhor, fica mais visível. E aí é retirado aí 5 células dessa região, que vai dar origem aos anexos embrionários. E a gente usa essas células para análise. Quais seriam as análises? Dá para analisar, tá? Que a gente chama aqui de teste genético pré-implantacional, que em inglês a sigla PGT. Nós temos o PGT-A, que analisa as aneuploidias, ou seja, cromossomos a mais ou a menos. Um dos testes para se analisar a aneuploidia é esse que nós estamos vendo aqui embaixo, onde nós temos aqui, neste primeiro, está em verde aqui o cromossomo X, e em rosinha aqui o cromossomo 21. Então, aqui nós temos aqui marcado aqui com FISH, que é uma hibridização fluorescente in situ, em rosinha o cromossomo 21 e em verdinho o cromossomo X. Então, nós temos 2,21 e 2X nesta célula aqui, neste blastômero. Já neste segundo aqui do meio, nós temos 3X, vocês podem ver que tem 3 marcações aqui rosinha, 3,21, 3 aqui marcações rosinhas, 3,21 e 2X. Se eu tenho 3,21, 3 marcações rosinha, eu tenho então aqui um caso de síndrome de Down, tá? E neste último eu tenho 3X e 2 rosinhas, ou seja, 2,21. Então eu tenho aqui o triplo X, que também chamam de supermulher, tá? Que é o triplo X. Então, dá para fazer essa parte de análise, ou seja, de cromossomos, verificar quantos cromossomos tem, até, se eu não me engano, é 8 a 10 cromossomos, que são os mais comuns de se analisar e detectar nesse período ainda pré-implantacional. Mas existem outros exames que eu vou mostrar a seguir, que detecta alterações monogênicas, ou seja, erros em um único gene. Já vou mostrar para vocês. E também alterações estruturais, erros cromossômicos, pedaço de cromossomo a mais, pedaço de cromossomos a menos, que eu vou mostrar também nos slides seguintes. Aqui é um destes que dá para se detectar cromossomos a mais e cromossomos a menos, além do FISH. Nós temos aqui o correto, que está, se vocês olharem aqui, essa linha aqui está bem no meio, e aí analisam todos os cromossomos, aqui não vai dar para enxergar, porque está bem pequenininho, mas aqui está do cromossomo 1 ao 22, o X e o Y. E aqui nós temos, neste caso aqui, se vocês notarem, aqui no finalzinho eu tenho uma bandinha acima do esperado, na margem superior. Isso me indica um cromossomo 21 a mais, me indica uma trissomia do cromossomo 21. Tá? Aqui me indica aqui uma trissomia do cromossomo 21, essa bandinha aqui na parte superior. Este aqui à direita, vocês estão vendo, a linha está aqui, bonitinha no meio, e de repente tem uma parte abaixo. Isso me indica uma perda do cromossomo 13. Se vocês conseguissem ver aqui, aqui está o cromossomo 13. Esse representa aqui o cromossomo 13. Então, um exame que dá para se detectar ganhos e perdas de cromossomos. Neste caso aqui, de todos os cromossomos. Por isso é melhor do que o de FISH. Temos aqui também análise de translocações. Translocação é aquele processo onde um cromossomo troca de pedaços com outro. Então, aqui eu tenho aqui uma translocação que ocorre entre o braço curto do cromossomo 5 e o cromossomo 14. Essa translocação que está aqui é uma translocação equilibrada. Dá para ver que aqui, ó, tem a falta de um pedaço do 5
e um ganho de um pedaço do 14, e aqui embaixo exatamente o contrário, o ganho do 5 e a falta do 14. Então, acaba promovendo aqui uma translocação balanceada ou equilibrada, que é onde faltou aqui, repousa aqui no outro cromossomo, e vice-versa. Mas também, quando estes indivíduos que têm essa translocação equilibrada, eles normalmente no seu dia a dia não apresentam nada, mas na hora de formar gametas, pode passar esses gametas de forma com translocação desequilibrada ou não balanceada. E aí pode terminar, dependendo de quais são os cromossomos envolvidos, em aborto espontâneo ou gerar crianças com síndromes. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês, um resultado de uma alteração desequilibrada. Então, aqui vocês estão vendo que está faltando aqui um pedaço do cromossomo 5 e tem um pedaço do 21 a mais aqui em cima. Então, isso me indica que houve aqui um cromossomo que foi herdado aqui por essa criança, que tinha um pedaço do 5, do 21 a mais e do 5 a menos. E aqui embaixo é exatamente o oposto, né? Tá aqui um pedaço do 5 a mais e do 21 a menos. Tá? Então, aqui já seria uma translocação desequilibrada. Isso é frequente em casais onde o pai ou a mãe tenha a translocação equilibrada, pode passar para o filho de forma desequilibrada, justificando uma infertilidade, porque ou vai terminar em aborto espontâneo muito cedo, o casal nem reconhece, ou aumento aí de gravidezes inviáveis, com nascimento mesmo de crianças com malformações graves. Aqui são outras, mostrando também exatamente estas alterações. Os exames que a gente chama sequenciamento de nova geração, que em inglês a sigla é NGS, e a parte de hibridação genômica comparativa, que a sigla é CGH. Se vocês olharem, é bem parecido, a análise é semelhante, que foi aqueles dados que eu mostrei anteriormente, e sempre quando tem essa barrinha acima é ganho e abaixo é perda. Pode ser de cromossomos inteiros ou partes de cromossomos. Então, essas duas técnicas são muito utilizadas nessa parte aí de detecção de alterações pré-implantação, nos pré-embriões. A NGS é o mais usado. Tem também um PCR direto, quando a gente já tem casos na família, por exemplo, neste caso aqui, esta mulher já tem uma alteração, que em dose simples não causa nada, mas se passar em dose dupla, pode causar comprometimentos na criança. Então, vai ficar mais fácil, e aqui neste caso, dá para selecionar qual que é o embrião que recebeu em dose dupla, e esse embrião a gente fala que ele é inviável, que é melhor ele não ser introduzido no útero da mãe. E aqui fica mais fácil vocês enxergarem. Aqui está a alteração da mãe em vermelhinho, e se o filho só possui cromossomos com alterações, ele é considerado inviável, porque recebendo duas alterações, ele já vai manifestar, por exemplo, uma doença que diminui a qualidade de vida ou impossibilita. Por exemplo, vou dar um exemplo de... Aqui eu não sei... vou dar um exemplo de caso, por exemplo, distrofia muscular de Duchenne. Aqui eu não lembro qual que era a síndrome. Distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, a mãe pode ser heterozigota para um cromossomo, heterozigota tendo uma alteração em um dos cromossomos X, e se ela passar para o seu filho homem, ele vai ter esse único cromossomo alterado e o tempo de vida dele é muito reduzido, não chega na fase adulta, que a distrofia muscular do Duchenne causa aí morte de fibras musculares, levando o indivíduo à morte normalmente antes dos seus 30 anos de idade. E aí é interessante as mulheres que são heterozigotas, que não apresentam nada normalmente no seu dia a dia, fazer uma seleção de embrião, que foi o caso aqui, por exemplo, e selecionar aquele que tem alteração e não colocar ele no útero da mãe, e sim colocar os outros que não têm essa alteração genética.
por causa aí do tempo de vida que é muito reduzido e a qualidade mesmo de vida do paciente que é muito complicada. Tá? Então, isso é uma coisa que é permitido no Brasil, seleção de embrião, por causas aí de comprometimentos genéticos. Por exemplo, distrofia muscular tipo Duchenne, que a gente chama aí de incompatível com a vida, ou que tem uma qualidade de vida muito inferior ao que a gente espera. Tá? Então, nesses casos, dá para fazer essa seleção. Tanto aqui um PCR, um sequenciamento direto, tá? Como também um indireto, que a gente chama aqui de análise de linkage, que é uma análise indireta. A gente faz PCR e analisa indiretamente qual cromossomo o pré-embrião está recebendo, se é o alterado ou não. Então, a gente faz esses tipos de análise para doenças monogênicas, distrofia muscular do Duchenne, fibrose cística e outras doenças afins, neurofibromatose, etc. Tem também a parte de compatibilidade. Então, tem, por exemplo, casais que já tiveram filho e este filho tem algum comprometimento que precise utilizar células-tronco para recuperar de doenças, precisa de transplantes recorrentes e tem muita dificuldade para compatibilidade, ou seja, para doação, quem doa ter compatibilidade. Então, alguns casais optam por ter um segundo filho e que esse segundo filho ou filha seja compatível com o primeiro, para servir aqui como doador do primeiro filho. Então, existe toda uma análise genética, tá? Que a gente analisa aqui a parte de antígenos leucócitos humanos, HLA, para selecionar qual é o pré-embrião que é totalmente compatível com o filho que já nasceu e que vai precisar utilizar materiais aí de transplante e etc. Uma outra situação que é bem frequente também na fertilização, em clínicas de fertilização in vitro, é às vezes o pai ou a mãe não ter gameta que dê para ser fecundado. E aí a gente precisa de um doador ou de espermatozoide ou de ócito. Só que tem uma coisa muito importante. Todo mundo aqui tem pelo menos 8 defeitos genéticos. Defeitos esses que em dose simples não causam nada. Mas se o indivíduo herdar 2 defeitos desses iguais, ele vai ter alguma doença genética. Então, quando a gente fala sobre doadores de ócitos ou de espermatozoides, hoje em dia estas clínicas já estão fazendo o que nós chamamos de teste de compatibilidade genética, verificando aí até 3.000 sequências aí no DNA que podem, se transmitido, e o pai ou a mãe ali, porque, por exemplo, se é o pai que não pode, que não tem espermatozoide, por exemplo, então eu vou pegar o ósseo da mulher e vou pegar um espermatozoide de um doador. Então eu preciso comparar esse espermatozoide do doador, né, a parte genética desse doador, com essa mãe que vai oferecer ali o ócito e verificar se tem ou não erros que são compatíveis, que em dose dupla pode gerar uma criança com doenças genéticas. Então, a gente chama de teste de compatibilidade genética. Existem alguns que testam até 3.000 locais do genoma que podem estar relacionados a doenças genéticas, aumentando riscos aí de doenças autossômicas recessivas, em homozigose, que é em dose dupla. Doenças ligadas ao X e até mesmo doenças mitocondriais que estão relacionadas aos gametas femininos. Quando a gente fala de doenças mitocondriais, nós estamos falando de ósseo, doação, onde o doador foi de ósseo, ou seja, mulheres. Então, já existe aí teste de compatibilidade genética para doadores de espermatozoide e ou ócitos.